Uma das coisas que você falou aí interessante em relação ao que nós consideramos de moedas do Brasil, a nossa numária. Vamos começar a conversa por aí, que eu acho que a gente precisa de mais opiniões. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Plínio, sobre o que compõe a numária brasileira. Quais peças compõem a numária brasileira? Essa é uma pergunta que eu vou te explicar o porquê de fazê-la. É uma questão polêmica. Eu joguei essa questão há alguns dias aqui no nosso canal do YouTube e ela está intrinsecamente relacionada ao São Vicente. Então, Sim. eu quero entender o que Plínio Pierre entende sobre a nossa numária. Quais peças deveriam estar na nossa numária? Bem, para mim, qualquer peça, né, na nossa numária ou em qualquer outra numária, são peças que foram direcionadas para a circulação naquele local, né? E aí não posso, por exemplo, considerar uma peça, vamos imaginar, na época lá antes da vinda da família real, circulava aqui R$ 8. Era moeda que circulava no comércio e tudo. Eu não posso considerar um R$ 8 como uma moeda da numária brasileira, né? Porque ela é uma moeda estrangeira de outro país que, pelo o seu metal valioso ali, pela sua, a sua, vamos dizer assim, liquidez ali no mercado, né, em tanto internacional quanto interno, ela era aceita. Então, não posso considerar essa moeda como uma moeda da numária brasileira. Mas, a partir do momento que eu pego essa moeda e bato ali um carimbo ali, que foi criado por força de lei, para circular no território, para regular essa circulação no território brasileiro, aí sim, aquela moeda, mesmo sendo um R$ 8 carimbada, ela é uma moeda da numária brasileira. Então a gente tem que considerar a moeda da numária aquela que, na minha opinião, é aquela que realmente, por lei, por força de lei, foi inserida. Senão, se fosse ao contrário disso, estaríamos considerando todas as moedas portuguesas, né, que circularam lá em Portugal e nas colônias, né, como moedas da numária brasileira, mas não são, né? Então, acredito que toda moeda ela tem que ter uma prova legal, né? Ela tem que ter uma outorga de que, olha, aquilo ali realmente foi circulado. Aí o pessoal começa a ter aquela linha tênue, né? Pô, e as balastracas, né? Foram circuladas em períodos revoltosos, e as moedas que foram circuladas ali que tiveram carimbos particulares, e as moedas que foram ali por alguma revolução, farroupilha ali e tal. E aí, eu considero como numária brasileira? Neste caso, por ser uma convenção de um grupo ali que faz parte da história do Brasil, né? E aí sim, eu acho que também deve ser considerada, mesmo não tendo a força de lei. Então é mais assim um conceito de o que aquela moeda ou aquele item ele agregou para a história econômica, para a história social, para a história política do país ou de uma determinada região do país, né? Então, vamos voltar ao exemplo do R$ 8. Ele agregou história para o momento do país? Não, ele era simplesmente uma coisa, uma peça de valor do metal que era convertido ali por outras coisas. Era mais como, eu considero mais um escambo do que realmente uma circulação monetária, né? Agora, quando você regula aquilo ali e traz ali o valor não só o valor intrínseco do metal, mas o valor financeiro para transações, e esse povo ali está incorporado dentro do território ou está circulando dentro do território, sim, é moeda brasileira, né? Então, por isso que essa daqui, né, o São Vicente e o meio São Vicente, pela lei de 10 de junho de 1555, né, se ali especificou que era para circulação no território brasileiro, é moeda brasileira. Bacana. Eu defini há alguns dias, de forma bem objetiva, essa composição da nossa numária, como sendo aquelas moedas que foram fabricadas no Brasil, aquelas moedas não, aquelas peças fabricadas Sim. no Brasil e fabricadas para o Brasil. Para o Brasil, sim. Você concorda com essa definição nossa? Sim, concordo sim. Então, voltando àquele exemplo do R$ 8, ele não foi fabricado no Brasil e não foi fabricado para o Brasil.
logo não compreende numária brasileira. Embora circulasse muito, você pontuou muito bem. Sim, Nós sim. temos tantos R$ 8 aqui no Brasil que foi fácil definir por ele como uma moeda base, né? Para bater para fazer os recunhos dos R$ 960.